Charles Coulomb nasceu em 14 de junho de 1736 na França. Seu pai trabalhou como um advogado, enquanto sua mãe veio de uma família bem estabelecida. Foi aluno de um dos melhores colégios da França, onde ele participou de várias conferências nas diferentes disciplinas escolares. Em 1758, ele foi para Paris e estudou engenharia militar. Após conseguir a graduação, Coulomb iniciou sua carreira como engenheiro com o cargo de tenente. Em 1764, foi enviado para a Martínica. Lá, o trabalho foi demorado e grandioso, consequentemente, adoeceu. As várias habilidades práticas adquiridas durante suas experiências de engenharia ajudaram muito no período que Coulomb decidiu escrever seus artigos e teorias da mecânica. Em 1773, ele apresentou seu primeiro trabalho em Paris. Tratava-se da influência do atrito e coesão em alguns problemas estatísticos. Durante esse período, ele apresentou alguns estudos e foi admitido para a Academia das Ciências. Até que, entre 1785 e 1791, ele escreveu 7 memórias cruciais que lidavam com vários aspectos da eletricidade e magnetismo. E foi aí que ele publicou o artigo sobre a Lei de Coulomb. Esta lei que descreveu a interação eletrostática entre partículas eletricamente carregadas. Ele é o primeiro cientista que fez grandes contribuições em mecânicas dos solos. As obras de pesquisa levando o conceito do ângulo de atrito constituem um dos mais importantes fundamentos em geotecnia. Partindo de alguns princípios, Coulomb formula a equação dos movimentos de uma agulha imantada no campo terrestre, integra-a para as pequenas oscilações e mostra que se pode deduzir, a partir de seu período, o momento da força de imantação. Afirma ainda ser possível comparar entre si os momentos magnéticos de diversos ímãs. Empreende, então, uma série de medidas das oscilações de ímãs suspensos por finos fios. Para isso, Coulomb constrói uma balança que se tornaria célebre, a balança de torção. As experiências realizadas por Coulomb sobre os efeitos de atração e repulsão de duas cargas elétricas permitiram-lhe verificar que a lei da atração universal de Newton também se aplicava à eletricidade. Estabeleceu então a lei das atrações elétricas, segundo a qual as forças de atração ou de repulsão entre as cargas elétricas são diretamente proporcionais às cargas, massas, e inversamente proporcionais ao quadrado da distância que as separa. Ele retomou os estudos do magnetismo e também ao ponto de Curie. Coulomb morreu em Paris em 23 de agosto de 1806 e seu nome foi dado a uma unidade elétrica. Força eletrostática é descrita pela Lei de Coulomb. Ela lida com forças entre cargas. Estática significa que as cargas não estão se movendo, ou pelo menos não se movem muito rápido. O conceito de carga vem da observação da natureza. Nós observamos forças entre objetos. Carga elétrica é a propriedade dos objetos que leva a esta percepção de força. Existe uma diferença entre duas forças, as forças da gravidade. A gravidade só atrai, que são menores que as forças elétricas, cargas opostas que se atraem e cargas similares que se repelem. Graças a elas, se não houvesse um equilíbrio entre a atração e a repulsão da força elétrica, o universo seria comprimido pela fortíssima atração, se tornando uma esfera compactada. A lei tem o seguinte formato: F igual a K vezes Q0 vezes Q1 dividido por R ao quadrado vezes R. F é a força elétrica de atração ou repulsão entre as cargas Qzão e Qzinho. D é a distância entre as cargas Qzão e Qzinho. K é a constante eletrostática. A lei de Coulomb descreve algo que acontece na natureza. A constante elétrica descreve a configuração experimental e o sistema de unidades. Condições experimentais refere-se nos pontos de carga, ou algo que atua como um ponto de carga, como esferas carregadas. Essa força faz com que as cargas elétricas de mesmo sinal, ambas positivas ou ambas negativas, se repelam e de sinais contrários se atraem, positiva e negativa. Como os tamanhos dessas cargas são extremamente inferiores em relação à distância entre elas, elas são consideradas corpos pontuais e chamadas de cargas pontiformes.
Matematicamente, é definida pelo produto das cargas elétricas dividido pelo quadrado da distância entre elas, assim como a força gravitacional, que é proporcional ao produto das massas, é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas.